para fundamentar a atividade que nós vamos desenvolver hoje. Essa atividade, eu quero que vocês coloquem lá no Unifor Online, lá na ferramenta Trabalho. Ok? Já a gente vai falar mais sobre isso. É um movimento 2D, que o camarada vai ser lançado desse ponto aqui com uma determinada velocidade inicial, que faz um ângulo θ aqui com a horizontal. E a gente viu que no eixo X, o que eu vou ter é um movimento retilíneo uniforme para o eixo X, e para o eixo Y eu vou ter um movimento retilíneo uniformemente variado para o eixo Y. Tudo isso porque no eixo Y, nessa direção, está atuando a aceleração da gravidade, e no eixo X eu não tenho nenhuma aceleração porque a gente está desprezando a resistência do ar. Então, o que acontece? Aqui, no eixo X, se eu tenho um movimento retilíneo uniforme, a única equação que eu tenho é a função, aquela equaçãozinha do sorvete, né? Que o x é igual a x0 vezes V0 vezes o tempo. Só que o que acontece? Esse cara vai se lançar da origem. Então, aqui é zero. Se aqui é zero, x igual a V0x do tempo. Mas quem é esse V0x ou quem é esse Vx? Já que é um movimento uniforme, a velocidade na direção x vai ser igual à velocidade inicial na direção x, porque tudo isso é constante. Se eu não tenho aceleração atuando nessa direção, nesse movimento, a velocidade que eu tenho é uma velocidade constante. E quem é esse V0x? Se a gente lembrar de decomposição de vetores, a gente vai ver que esse V0x está colado no ângulo, esse V0x vai ser V0 cosseno. Então, aqui, o V0x é V0 cosseno desse ângulo, que é o nosso Vx, porque a velocidade é constante. O Vy, ou V0y, vai ser igual a V0 vezes o seno de θ. Então, aqui, onde tiver V0x, eu troco pelo valor dele, eu vou ter que x vai ser igual a V0 cosseno de θ vezes t. Se eu fizer a mesma coisa agora com as equações do eixo y, aqui o sorvetão, né? Y igual a y0 mais V0t menos AT2 sobre 2, que é o G. Por que menos? Porque a gente está orientando para cima positivo e a aceleração da gravidade está para baixo, ok? A gente está orientando para cima positivo e a aceleração da gravidade está para baixo. Por isso que a gente está botando aqui nessas equações, onde tem aceleração, vai aparecer menos G no lugar da aceleração, ok? E aí, isso aqui é zero. Para o eixo Y, que fica Y vai ser igual a V0Y, que é V0 seno de θ, vezes T, menos G T2 sobre 2, é assim que vai mudar a posição no eixo Y, e a velocidade no eixo Y vai mudar obedecendo essa equação aqui, que vai ficar V0 seno de θ menos GT. Ok? Tranquilo? Até aí, tudo entendido, pessoal? Alguma dúvida nessa primeira parte, nessa primeira visão? Não? Tudo tranquilo. Pronto. Então, o que acontece? Na aula passada, a gente chegou na equação para o alcance horizontal. A gente chegou na equação para o alcance horizontal. Ok? E aí, o que acontece? A gente viu que esse x, né, esse alcance, a gente isolou o tempo aqui, fazendo esse y igual a zero, porque aqui ele está chegando. O y inicial é igual a zero. O y final também é igual a zero. Então, quando a gente faz zero aqui, a gente achou um tempo, substituiu nessa outra equação aqui. Substituiu nessa outra equação aqui. Quando a gente substituiu nessa outra equação,
Quando a gente substituiu nessa outra equação aqui, a gente achou essa equação aqui para o alcance. Vocês lembram da aula de terça, que a gente trabalhou isso aí? Sim? Ok, então vamos para frente. O que é que acontece? A gente viu que o R máximo ele é igual a V0 ao quadrado sobre G, e que eu vou ter esse R máximo quando esse ângulo for de 45 graus. Vocês lembram disso? Ok? Vocês estão me ouvindo direitinho? Estão me ouvindo? Oi, sinto. Beleza. Sim. Então, até aqui, o que a gente fez foi rever os conteúdos. O que é que nós vamos fazer hoje? Eu vou utilizar uma animação que tem lá na nossa ferramenta aula do Unifor Online, certo? Eu vou parar a projeção da minha câmera aqui e vou abrir a tela para vocês, tá certo? Então, vamos lá. Já estão conseguindo visualizar minha tela? Sim. Ok. Então, vamos entrar aqui no Unifor Online. Vocês podem acessar essa animação da mesma maneira que eu estou fazendo aqui. Entra na Unifor Online, entra na nossa disciplina, vai lá nas aulas, aí tu vem aqui no movimento 2 e 3 dimensões, na parte 2 aqui, ó, tem aqui essa prática virtual, que é essa parte de lançamento. Você vai clicar aqui em lançamento, e aí você vai ter acesso a essa prática virtual dentro do Unifor Online. O que é que nós vamos fazer? Clica em Lab. E aí está aqui a nossa prática virtual. O que nós vamos fazer aqui é analisar esse movimento, já que a gente não pode ir para o laboratório, então vamos fazer virtualmente. Eu vou pegar aqui, a gente mostrou na aula passada que o alcance máximo era para quando esse ângulo fosse de 45 graus, ok? Então, vamos fazer um lançamento aqui qualquer, com essa velocidade 18, esse ângulo de 45. E aí, tá onde o corpo vai atingir. Então, o que que acontece? Qualquer ângulo que eu pegue diferente de 45 vai me dar um alcance que é menor do que esse alcance com um ângulo de 45. Porque esse alcance com os 45 graus, pelo que a gente já viu, vai ser o nosso alcance máximo. Então, a gente já viu que esse máximo alcance que a gente vai ter aqui é para esse ângulo de 45 graus. Ok? O que que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar uma velocidade aqui de 10 metros por segundo, por exemplo, e um ângulo de 51 graus. Como é que a gente faz para determinar esse alcance horizontal? Esse alcance horizontal vai ser igual a quanto? Pelo que a gente acabou de ver. Como é que a gente calcula? Já que eu estou disparando esse projétil e o nível que ele vai chegar lá é o mesmo nível que ele está sendo lançado. Como é que eu faço para calcular esse alcance horizontal? Vocês lembram?
a gente vai usar aquela relação que a gente acabou de trabalhar, né? V0² sobre G, que multiplica o seno de 2θ. Ok? Então, eu vou anotar esses dados e vou voltar para a minha câmera para a gente fazer as continhas, tá certo? A velocidade inicial aí é de 10 metros por segundo e o ângulo de lançamento é de 51 graus. Ok? Então, vou voltar aqui para a minha câmera. Então, se eu quiser determinar quem é esse alcance, eu vou usar esses dados e vou fazer essa continha. Então, esse alcance vai ser igual a quanto? Esse alcance vai ser igual. Quem é o meu V0? 10. Quem é a minha aceleração da gravidade? 9,81 vezes o seno de 2θ. Quem é o meu ângulo? 51 graus. Se a gente faz essas contas, esse alcance aí vai ser igual a quanto? 10² dividido por 9,81 vezes o seno de 51 graus. O nosso alcance aqui, pelas minhas contas, ele vai dar 7 ponto, nosso alcance vai dar 7,92. 92. Isso, metros. Obrigado. Professor, Oi. não é seno de 2θ, então não tem que multiplicar o... Muito bem, muito bem. Então vai ficar quanto? Seno de... Vai ficar o seno de quanto? Hein? Pode participar, pessoal. Seno de 102. Pronto, muito obrigado. Perfeito. Então vai ficar o seno de 102. Então aqui vai ficar, né? 10², vamos fazer as continhas. Dividido por 9,81 vezes o seno de 102. Ok. 9,97. Esse é o nosso alcance correto. Como a Priscila bem falou, aqui é 2θ. Eu não posso botar 51 graus aqui, não. Eu tenho que fazer o quê? 2 vezes 51. Então, aqui, o nosso alcance vai ser igual a quanto? 9,97 metros. Entendi. Ok? Ok. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo, professor. Show. O que é que eu quero agora? Eu quero saber quanto tempo o projétil vai permanecer no ar. Ele foi lançado. E eu quero saber quanto tempo ele está levando daqui para cá. Como é que eu faço para descobrir esse tempo? Hein, moçada? Como é que eu faço para achar o tempo? O que eu sei é o seguinte, eu sei a velocidade inicial, eu sei qual é o ângulo de lançamento, e agora a gente calculou o alcance, que dá 9,97, alguma coisa, 9,98 praticamente. Mas deixei de 9,97. Como é que eu calculo esse tempo? O que é que eu sei? No eixo X, eu sei que a minha função vai ser igual a V0 cosseno de θ vezes o tempo. Não tem um sorvete? X igual a x0 mais a velocidade vezes o tempo? O x0 é zero porque ele está partindo da origem.
Então, se eu quiser calcular esse tempo total de movimento, esse x vai ser a distância total que ele vai ter atingido. Então, aqui, se isso daqui é o meu alcance, o x que ele vai ter aqui vai corresponder a esse alcance. Então, eu tenho um alcance, que é o x, eu tenho a velocidade inicial, tenho o ângulo, estou precisando determinar qual é o tempo total de movimento. O tempo que ele vai levar desse ponto aqui, onde ele foi lançado, com essa velocidade inicial e formando esse ângulo θ com a horizontal. E aí eu preciso identificar quem é esse alcance. Como é que eu faço para determinar esse alcance? Desculpe, esse tempo. Só substituir. Então, aqui vai ficar o tempo, vai ser igual a quem? A x, quem é o meu x? É o meu alcance. 9,97. Perfeito. Dividido pelo V0. Quem é o V0? Esse termo aqui vai passar dividindo, então vai ficar 10, que multiplica quanto? Cosseno de 51 graus. Perfeito. Então, aí, o que é que eu vou ficar? Esse tempo, então, vai dar aproximadamente 1,58. Certo? Então, esse é o tempo que ele vai permanecer no ar. Esse é o tempo que ele vai permanecer aqui em movimento. Ok? Tranquilo aí, moçada? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Ninguém tem dúvida? A velocidade, que é, num movimento bidimensional, uma grandeza vetorial, aqui eu tenho uma grandeza vetorial, e como eu estou trabalhando no movimento bidimensional, esse vetor velocidade ele vai ter duas componentes. Se eu tivesse no espaço, eu teria 3. E aí o que acontece? Aqui, para cada ponto desse, eu vou ter uma componente x e uma componente y desse vetor velocidade. Aqui no início eu tenho um v0x e eu tenho um v0y. Aqui no final eu vou ter um vx e vou ter um vy. Em qualquer ponto que eu pegar aqui, esse vetor velocidade ele vai ser uma componente x na direção y mais uma componente y na direção j. Ok? Tranquilo? Aí o que acontece? Ok. Eu sei que esse movimento no eixo x é um movimento que caracteriza um movimento uniforme. E eu sei que esse movimento no eixo y é um movimento que é caracterizado por um movimento uniformemente variável. Aqui eu tenho uma aceleração, aqui eu não tenho aceleração. Se eu não tenho aceleração no eixo x, então a velocidade não muda no eixo x. Vocês concordam comigo? Se a velocidade não muda no eixo x, então eu posso dizer que o meu Vx ele é constante. Que é exatamente o que caracteriza um MRU. Ok? Um movimento uniforme. Aí o que acontece? Como é que eu vou fazer para achar esse Vx? O Vx, pelo que a gente fez anteriormente, vai ser igual ao V0x. V0x vai ser essa componente que está colada no ângulo, vai ser igual a V0 vezes o cosseno do ângulo. Então, meu Vx, que é a componente x desse vetor velocidade que a gente está querendo encontrar aqui, vai ser igual a V0. Quanto é o meu V0? 10 metros por segundo, vezes o cosseno do ângulo. Esse V0x vai dar quanto? Quanto? (6,29). 6,29. Perfeito. Perfeito. 6,29 é o quanto
eu vou ter de velocidade somente na direção x. Mas esse movimento ele é bidimensional. Então, esse movimento, lembrando que quando eu falo movimento no eixo x, é a projeção desse movimento em cima do eixo x. Que até eu falei para vocês de uma lanterna iluminando aqui em cima, e aí a sombra desse cara em cima do eixo x vai ser representado por um MRU. Aí quando você tira a lanterna daqui e coloca a lanterna agora nessa posição aqui, você vai ver a sombra do movimento desse corpo em cima do eixo Y, que vai representar por um MRUV. Ok? Então, a gente achou a componente X da velocidade. Tranquilo. E agora a componente Y? Eu vou ter que apelar para o MRUV. Como é que eu faço para achar a velocidade do MRUV? O VY vai ser igual a V0Y menos GT. Por que menos? A gravidade está para baixo, o meu vetor velocidade inicial está para cima. Minha orientação positiva é para cima. Ok? E quem é esse V0Y? V0 vezes o seno. Quem é a gravidade? 9,81. Quanto é esse tempo? Eu estou querendo a velocidade final? Então, o tempo que eu vou pegar é o tempo total. Então, eu tenho tudo. É só substituir aqui e fazer a continha. Ok? Então, aqui vai ficar VY vai ser igual a quanto? Quem é o V0Y? V0Y é esse vetorzinho que está apontando aqui para cima, que não está colado no ângulo. Então, vai ficar V0 vezes o seno do ângulo, menos G vezes T. Ok? Então, meu VY vai ser, substituindo os dados, o que a gente tem é quanto? A velocidade inicial, 10 vezes o seno do ângulo, menos a aceleração da gravidade, vezes o tempo, que é o tempo total, porque eu estou querendo a velocidade aqui no fim. Então, aqui vai ficar 1,58. Quanto é que dá esse VY aí? Vamos fazer essa continha. Dá quanto? Vocês estão fazendo? Sim, Certo. mas o meu deu negativo. É isso também mesmo. negativo. É isso mesmo. Deu quanto? Deu menos 7,72. Menos 7,72. Mas depois do 2, qual é o número? É o 8. 8. Então fica quanto? 7,73. Isso, muito bem. Ah, então não tem problema. Tá negativo não, né, professor? Oi? Tá negativo, não tem problema não, né? Não tem problema. E eu vou explicar por que esse negócio vai ficar negativo. Se a gente pegar esse negócio aqui, der um zoom aqui vai ficar o VY, aqui vai ficar o VX. É porque tá caindo, né, professor? Exatamente, Priscila. Ah. Isso mesmo. E aqui vai ficar o meu vetor V, ó. Quando ele está na subida, ó, a gente orientou para cima positivo. Então, aqui no início, se a gente fizer a conta, o VY, V0Y, vai dar menos 7,73. Positivo. Por quê? Porque ele está na subida.
Quando ele está descendo, o G não é para baixo, não se opõe a essa orientação que a gente já estipulou aqui? Se o G é contrário e o G está entrando negativo em todas aquelas equações, então tudo que tiver para baixo vai ser negativo. Por isso que vocês acharam essa velocidade VY negativa. Ah, entendi. Ok? Então, Ok. é realmente negativo. Só que eu não estou pedindo nem Vx, nem Vy. O que é que eu quero? Eu quero o vetor velocidade. Então, meu vetor velocidade vai ser igual a quanto? 6,29 e menos 7,73 J. Isso aqui em metros por segundo. Beleza, achei meu vetor velocidade. Mas qual é o módulo desse vetor? Como é que eu faço para achar o módulo desse vetor velocidade? Vocês lembram? 6,29 ao quadrado. Isso. Mais parênteses menos 7,73 ao quadrado. Isso, muito bem. Perfeito. Então, a raiz quadrada disso aí, tudinho, vai me dar o módulo. Faça a continha aí para ver quanto é que dá esse módulo. O meu deu menos 53. É porque esse menos aqui, Priscila, ele tem que ser, quando ele vai elevado ao quadrado, ele vai ficar positivo. Então, você vai fazer 6,29 mais 7,73 ao quadrado, aí depois que tirar a raiz. Certo? Agora deu 9,96. Pronto. 9,96, que como que tá para frente? É 5, 7, alguma coisa, não é isso? Sim, Então, sim. vai arredondar para mais. Se eu botasse só 2 algarismos significativos, esse resultado ele ia convergir para 10 metros por segundo, certo? O que a gente pode observar? Que a velocidade com que ele está batendo aqui, ela tem o mesmo modo da velocidade inicial. Isso quer dizer o quê? Que ele vai subir e quando ele descer aqui, ele vai ter a mesma velocidade que ele tem no lançamento inicial. Isso tudo porque a gente está desprezando a resistência do ar. Então, desprezando a resistência do ar, a gente vai ter essa velocidade final com o mesmo módulo da velocidade inicial. O que é que vai diferenciar? O meu vetor velocidade final é esse. Ó. Esse é o meu vetor velocidade final. Quem seria o meu vetor velocidade inicial? O meu vetor velocidade inicial seria quem? 6,29i. Só que o vetor, a componente y da velocidade inicial, ela está para cima, né? Se ela está para cima, ela está a favor da minha orientação, da minha trajetória. Então, aqui vai ficar 6,29 mais 7,73 aproximadamente. O que vai diferenciar é a componente y. Por quê? Porque a componente x,
Já que no eixo X eu tenho um movimento uniforme, a velocidade é sempre a mesma. Isso para qualquer ponto. Se eu quiser a velocidade bem aqui, ó, o Vx aqui nesse ponto vai ser igual a quanto? 6,29. Se eu quiser a componente x da velocidade bem aqui, a componente x da velocidade aqui, o Vx aqui, vai ser quanto? 6,29. Por quê? Porque isso aqui é para o movimento todo. Ou seja, em qualquer instante, a velocidade x do meu corpo vai ser sempre, nessa situação aqui, desprezando a resistência do ar, 6,29. Tranquilo, galera? Beleza, professor. Entendido? Pronto. Agora nós vamos para a atividade. Pronto. Pela nossa previsão, dá 9,97, 98, por aí. Vamos botar aqui 97 para ver. Ok? Então, nosso alcance, se a gente olhar aqui, ó, esse display, acho que ele vai dar 9,98 aí. 97, pronto. 9,97. E o tempo que ele levou para chegar aí foi quanto? 1,58. A gente não tem um medidor de velocidade aí, a gente só tem o da velocidade inicial, mas, basicamente, o que a gente fez aqui foi comprovar o que esse experimento virtual, né, já que a gente não pode estar no laboratório, o que esse experimento virtual está mostrando para a gente. Ele vai gastar esse tempo e vai ter esse alcance. O que é que eu quero de vocês na nossa atividade? Tranquilo, pessoal, até aí? Tranquilo. Pronto. Se você lembram dos caminhos, entra na aula virtual, entra na nossa disciplina, entra na ferramenta aula, aí vai movimento 2D e 3D, parte 2, aí vai ter esse documento aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês. Vocês estão visualizando a minha tela, não é isso? Sim. Abriu aí a atividade. Aqui eu botei 2 do 4, mas vocês vão poder ir lá até amanhã, tá certo? Eu já corrigi isso aí. Tudo certo? Então Certo. aqui, todo um tutorial de como você chegar lá naquela lição, tá certo? Aqui, aí vai parte 2, depois vai lançamento, chegou na prática virtual, clica no Lab, vai ajustar aqui o ângulo e a velocidade de acordo com a sua matrícula, certo? Essa matrícula é de alguém aí que está aí, não, né? Se foi coincidência. Então, o que acontece? Você vai pegar a sua matrícula, o terceiro e o quarto dia vão representar a cidade inicial, o quinto e o sexto dígitos vão representar o ângulo de lançamento. Certo. Ok? Então, nesse exemplo, a velocidade inicial é 20 e o ângulo de lançamento é 49. Vamos supor que a sua matrícula é 190000 aqui. Você não vai fazer com 0000, ok? Quando isso acontecer, quando tudo for zero, o que for 00, você vai trocar por 30. Ok? E o que eu quero realmente você faça isso. Aí, esses dados, que vai ser específico para cada um de vocês vão calcular o alcance horizontal, fazer exatamente como a gente fez aqui, certo? Calcular o alcance. Certo. Determinar o tempo que o projeto vai levar para chegar até a altura máxima. E depois, determinar o vetor velocidade instante meio segundo. Quando eu estiver em 0,5 segundos, qual vai ser o módulo desse vetor velocidade? Certo? Eu quero vetor velocidade do módulo. Ok?
Aí, o que é que vocês vão fazer? Vão fazer as contas, depois vão para a simulação e vão testar se está correto. Faz o teórico e aí faz o simulado. E vão aqui na ferramenta trabalho. Aqui ele PDF, ele está disponível aqui para vocês também, vocês podem baixar esse PDF, tá certo? E aí vocês vão anexar aqui, entregar nessa ferramenta. Todo mundo já sabe mexer aqui nessa ferramenta trabalho, não é isso? Sim. Perfeito. Qualquer dúvida, é só falar comigo.